a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura dos compostos aromáticos. Mas o que são compostos aromáticos? São hidrocarbonetos que possuem em sua cadeia anéis benzênicos. O mais simples que a gente tem de um composto aromático é o benzeno. O benzeno, ele é representado, ele tem 6 carbonos, é um ciclo, tá? E ele é representado por duplas alternadas que estão em constante movimento. Aí, ao invés da gente representar os traços dessas duplas, a gente coloca um círculo representando que essas duplas estão em constante movimento, tá? A nomenclatura desse composto aqui é benzeno. Benzeno, tá? Se a gente tiver uma ramificação no benzeno, como é que ficaria? Vamos imaginar se a gente tiver uma ramificação aqui, um CH3 aqui. Como é que vai ficar? Você vai dar o nome como se fosse um hidrocarboneto comum, tá? Só que ao invés de você ir lá no met, no et, no an, no en, no in, no sufixo, não, você só coloca benzeno. Então vamos lá. Que ramificação é essa? É o radical metil, certo? Então, como que vai ficar? Metil benzeno. Metilbenzeno. Se a gente tiver mais de uma ramificação, aí a gente precisa colocar o número. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. Se a gente tiver dessa forma aqui, a gente tem duas ramificações diferentes, certo? Aqui a gente tem, ó, 2 carbonos, etil. Aqui a gente tem um carbono, metil. Como é que vai ficar? Então, você coloca os números para representar. Você conta, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos que tem. E aí, como é que vai ficar? Você escreve primeiro ordem alfabética ou ordem de número? Você escreve primeiro ordem alfabética. Então, como é que vai ficar aqui, ó? 2 etil, 1 metil, benzeno. Tá? Vamos ver outro exemplo aqui, que eu vou mostrar para vocês agora, quando a gente tem algumas posições, tá? O benzeno, ele tem algumas demonstrações de posições que a gente pode usar para facilitar na hora da nomenclatura. Se a gente tem um radical aqui no topo, a gente tem 3 posições seguintes. Posição 1, posição 2 e posição 3, tá? Vamos fazer melhor, vamos fazer o seguinte. A gente vai chamar aquela primeira lá de 1, só para não confundir depois. Aqui vai ser 1, aqui é 2, 3 e 4. Se você tiver além desse de cima, tá? Se você tiver uma ramificação no carbono 2, você colocaria, por exemplo, um outro metil no 2, você colocaria 1,2 dimetil, certo? Dimetil, se tivesse aqui no carbono 2. Só que a gente tem um prefixo para não precisar ficar escrevendo esses 2 números, tá? Essa primeira posição aqui, após a primeira ramificação, essa posição 2, ela é chamada de posição orto, tá? Se a gente tiver no 1 e no 3, a gente vai ter aí, ó. A gente vai ter aí, ó, 1 e 3 de metil. Por exemplo, a gente está usando o metil de exemplo, mas poderia ser outro radical, tá? Se a gente tem 1, 3 de metil, a gente tem outra posição,
que é a posição meta. E para fechar, a posição 1 e 4. Na posição 1 e 4, a gente chama de... A gente teria aí também, né, um dimetil, só para ficar igualzinho, tá? E a gente chama essa posição de para. Então, o benzeno, ele tem essa praticidade de mostrar pra gente as posições orto, meta e para, tá? Veja bem, o que a gente pode imaginar? Imagina um corpinho. O que você tem em cima? A orelha. Então, você lembra que é orto, tá? Ao invés de você colocar 1 e o 2, você simplesmente basta colocar a letra O, tá? Então ficaria O dimetil. Ao invés de você colocar 1 e o 2, você pode simplesmente colocar O. Lembra de orelha, é o que está em cima, tá? 1 e o 3 é a posição que está no meio, a gente chama de meta. Ou seja, a gente coloca o M, certo? Se você imaginar um corpinho, o que está no meio? A mão. Então, você lembra aí que o meta, o M, você usa para a posição que está intermediária entre essas três posições, é a que está no meio, né? E aí, na posição 1 e 4, a gente tem o para, você vai usar o P. O que você tem embaixo? O pé, não é? Então, para, você lembra que é embaixo. Meta, você lembra que é no meio. E orto, você lembra que é em cima, por causa da orelha, da mão e do seu pé, tá? Vamos resolver um exemplo sobre isso aqui. Ó, a gente tem aqui um CH3, um CH3 aqui e um outro CH3 aqui. Como que a gente daria o nome para esse composto? Então, a gente tem duas ramificações, as duas são radicais metil. Então, como que fica? A gente, ó, carbono 1, 2, 3, a gente vai colocar 1,3 de metil benzeno. Só que a gente viu que a gente não precisa fazer o 1,3. Em qual posição que ele está? Ó, olha o primeiro radical e conta. Orto, meta, para. Então ele está na posição meta. Basta você colocar M dimetil e aí o nome do composto, que é benzeno. Então, M dimetilbenzeno já subentende que está na posição 1 e na posição 3, tá? Todas as ligações do benzeno, do ciclo aqui, fechado, elas são de mesmo tamanho, todos os carbonos aqui, eles têm uma dupla ligação, porque são duplas alternadas que estão em constante movimento, tá? Então, se você colocar aqui, por exemplo, o primeiro radical, esse carbono que se torna o carbono 1, tá? Então não vai fazer muita diferença aí onde você vai começar a contar, mas sim a forma que você vai começar a contar, sempre buscando os menores números. Mas lembra disso, orto, meta, para, tá? O benzeno, quando ele tem apenas um radical metil, tanto faz onde, tá? Quando ele tem apenas um radical metil, a gente não precisa necessariamente escrever metilbenzeno. Ele tem um nome usual, que é tolueno. Tolueno vai ser o quê? A nomenclatura para o metilbenzeno, se dizendo assim. Então, tolueno é a nomenclatura usual do metilbenzeno, tá? Quando a gente tiver, que também é um muito comum de aparecer, a gente tiver dois anéis aromáticos,
dois anéis aromáticos, a nomenclatura, né, você vai colocar benzeno, benzeno? Não. O que você vai colocar? Naftaleno. Então, naftaleno é quando você tem dois anéis aromáticos juntinhos, lado a lado, tá? E um outro muito comum de aparecer também é quando ele tem três anéis aromáticos grudadinhos assim de maneira linear, um do lado do outro. Nesse caso, a nomenclatura é andraceno, tá? Mas bem tranquilo essa questão de nomenclatura de aromáticos, tá?